Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, tem o prazer de apresentar Evangelho e Espiritismo. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos que estão conosco. Mais uma segunda-feira de Evangelho e Espiritismo. Esse momento tão aconchegante, né? Tão abraço de mãe, né? Abraço de um coração querido que nos leva para o peito, que nos aconchega, que alivia as nossas dificuldades, né? Esse momento tão sublime para todos nós, que é estarmos em torno de um Evangelho segundo o Espiritismo, buscando aí esse refrigério para as nossas almas. Além da instrução também à luz da doutrina, né? Que é muito importante para nós, para a gente poder ter essa fé raciocinada, compreendida, todos precisamos. Oração de todos que estão aí conosco, né? Temos hoje a grata satisfação e a grande alegria de estar recebendo aqui dois corações queridos que já estiveram conosco aqui, né? A Simone. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Davi. Prazer estar aqui novamente. Muito bom partilhar essa tela com a Janise, né? E com os amigos queridos que estão chegando, né? Pessoas aqui de Santa Catarina que eu já estou vendo, do Rio Grande do Sul também, né? Que são os corações que a gente reconhece. Então, uma alegria. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Nós que agradecemos o seu carinho e o seu aceite aí para estar com a gente aqui, né? A Janise também, coração querido, já esteve aqui conosco, é uma alegria muito grande. Seja bem-vinda, Janise. Obrigada, Davi. Boa noite. Obrigada pela acolhida. Muito bom estar junto aqui com a Simone. E agradeço esse convite fraterno dos irmãos da USE de Jales, para nós estarmos aqui novamente juntos. Sintam-se todos abraçados. Estou vendo o pessoal já de Palmas também chegando aqui, os nossos companheiros de ideal espírita. Que Jesus nos ampare e nos inspire as reflexões dessa noite em torno do seu evangelho de amor, de luz, de paz, para nossas almas tão sedentas de luz e de paz que somos. Muito bom, ótimo, sejam todos bem-vindos, né? Os corações amigos aí que estão nos compartilhando conosco desse momento. Então a gente vai orar para que a prece sintonize o nosso coração ainda de maneira mais estreita, né? Com esse propósito, esse momento desta noite. Estamos aqui. Essa hora passa muito rápido, né? Então a gente vai se envolver aí quanto a gente puder com esse momento. Então vamos nesse instante mergulharmos no clima da prece, sentindo a atmosfera acolhedora e doce que esse momento cria, pelo perfume que exala do Evangelho, chegando às nossas percepções, trazendo-nos alegria à nossa alma, trazendo-nos a alegria, trazendo-nos a esperança, estimulando-nos a paz. Vamos assim, então, com o pensamento elevado, buscar Jesus, o Divino Amigo, imaginá-lo com a figura que nos for mais agradável,
permitindo que ele tome toda a nossa mente e se derrame até o coração, percebendo em nossa alma, muito próximo de nossos corações, vamos dizer ao seu amoroso coração amigo: Senhor, estamos aqui mais uma vez desejosos do aprendizado e do refrigério para as nossas almas. Diante das lutas neste mundo, necessitamos de Ti como nosso orientador, a fim de que tenhamos forças para seguir sempre, renovando-nos em cada desafio, aprendendo com cada experiência, tornando-nos mais suaves, deixando para trás os pesos emocionais que nos têm afligido há tanto tempo. Obrigado, Senhor, por tanto que fazes por nós. E estejas conosco a partir desse instante. Que assim seja. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Estamos então hoje aqui com o capítulo 20, né, os trabalhadores da última hora. Esse capítulo que não é longo, né, é um capítulo pequeno e tem uma curiosidade, né? Ele inicia com a parábola, mas só com, né, com a mensagem do Evangelho, mas depois só temos as instruções dos Espíritos, não temos o comentário de Allan Kardec nesse capítulo. Todo ele é de instruções dos Espíritos, ajudando-nos a entender essa parábola tão, tão sublime, né, que por si só já daria aqui para a gente bastante reflexão. Então a gente vai começar aqui e queremos fazer a leitura, né, dessa parábola linda, dessa mensagem sublime do Evangelho que é apresentada para nós. Eu gostaria de pedir a Simone que lesse para nós o primeiro parágrafo, depois a Janise lê o segundo, e eu leio o finalzinho aqui. E a gente vai começar depois a nossa conversa. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero?
E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. E aqui é pedido também ver a parábola do festim de núpcias, né, no capítulo 18, item número 1. Bom, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de lançar aqui, né, um desafiozinho para o nosso público, né? O que é mesmo esse negócio de ser chamado e escolhido? Né? Ele diz aqui, ó, porque muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas quem são os chamados? Quem são os escolhidos? Vamos deixar aí então para o nosso público, depois, ali mais para frente, nós vamos trazer as participações para a gente conversar. Mas essa parábola, ela é bastante estimuladora para todos nós, né? Essa história linda aqui, né? E aí, Simone, você quer começar comentando aqui para a gente, né? O que desafio é esse para nós, né? No entendimento dessa parábola? Muito a parábola que nos remete assim a muitas reflexões, não é, Davi, Janise, amigos e amigas, reflexões, sobretudo em relação à importância do trabalho, da aquisição de virtudes, né, que são fundamentais para a nossa evolução, sendo aqui a recompensa, o reino dos céus, que seria, digamos assim, o ápice da nossa evolução espiritual, né, da nossa perfeição relativa. Então, quando ele fala aqui em assalariar trabalhadores, não é? Esse pai de família, para a sua vinha, eu acho que vai representar a nossa melhoria espiritual, que a gente deve fazer diariamente, né? Não desperdiçando as oportunidades. Me parece que vai por essa linha, assim, né? Então, os primeiros seriam, né, no reino dos céus, os que realmente trabalham com afinco, os que sabem aproveitar as reencarnações, porque a vinha também pode ser considerado como as reencarnações, né? Não sei se vocês enxergam dessa forma, pode ser a humanidade, cada um de nós, pode ser a Terra, né? Mas as oportunidades que a gente tem de trabalho, as sucessivas reencarnações. Então, acho que fala muito desse aproveitamento das oportunidades, da gente se colocar no serviço de um modo desprendido, não é? Porque, às vezes, a gente faz muitas exigências para trabalhar. Pensa só nos direitos, esquecendo-se dos deveres a cumprir. Então, muitas questões me chamaram, né, para essa reflexão aqui, da importância do valor que a gente dá, e também de que existe um Senhor, né, porque aqui vai falar de hierarquia, e a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com hierarquia, né, ter que se submeter a alguém, e aqui eles precisaram se submeter ao Senhor da vinha. Acontecia da maneira como ele havia determinado, então exigindo de nós também o exercício de humildade para a gente se colocar a serviço, não é? É ele que determina como vai ser, onde vai ser, como vai pagar. Então, falando inclusive de planejamento, que não existe improviso nem injustiça. Né? Não sei se vocês também veem dessa maneira, né? Então, tudo obedece às leis, nós é que temos uma visão limitada, e muitas vezes vamos identificar isso daqui como uma grande injustiça, né? Como os trabalhadores ali da primeira hora que se sentiram injustiçados. Pois é, vamos aí, aproveitando os comentários, né? Que a nossa querida amiga Simone nos apresentou aí, para a gente começar já a pensar. Queremos convidar também a Janise para dar aí o seu parecer, né? O seu pensamento aí a respeito desse assunto. Então, eu também caminhei as minhas reflexões parecidas com a Simone. Eu fiquei pensando muito como é interessante nessa parábola, como Jesus, ele traz alguns aspectos para o nosso entendimento de Deus, para o nosso entendimento desses valores eternos que ele está querendo apresentar para essa humanidade. Ele coloca que o reino dos céus é igual a um pai de família, né? Um pai de família que saiu de madrugada
para assalariar trabalhadores para sua vinha. Então, é uma outra visão de Deus, né? Uma nova visão, a nova visão desse Deus que vinha no Antigo Testamento. A gente tem agora um pai de família, trabalhador, que está trabalhando sempre, né? E ele vai assalariar trabalhadores para sua vinha. E Jesus ele vai falar nessa parábola do reino dos céus, da nossa relação com a espiritualidade, com a vida plena. É interessante que nessa passagem tem uma série de marcações de tempo, né? Ele faz uma série de marcações interessantes. O turno, esse turno, 12 horas de luz, 12 horas de escuridão, e 12 horas de luz dividida em horas que ele vai sair. Ele sai de madrugada, aí nós temos a terceira hora, a hora sexta, a hora nona, a 1/10 hora, onde ele vai focar nesse trecho, principalmente nos trabalhadores dessa 1/10, que seria a 11ª hora de luz. Então, a última hora de luz desse turno de luz, né, de 12 horas. E essa divisão em turnos de 12 horas de luz, 12 horas de escuridão, representando ciclos de vida, ciclos da humanidade, penso que demonstra como nossa vida também tem muitos períodos, tem muitos momentos, muitos ciclos, que nós temos momentos variados, que inclusive nós temos momentos de decisões, momentos de trabalho, momento de aprendizado, de repouso, né? E Jesus ele está destacando esses trabalhadores da 1/10 hora, que seriam os trabalhadores da última hora, né? Então, a importância desses trabalhadores que vão finalizar o trabalho. Fiquei refletindo muito o quanto de nós sucumbimos nesse período de finalização, antes do momento final, nos entregamos ao derrotismo, a desistências, né, aos equívocos, e o quanto nós precisamos estar atentos e de pé até o final. Como o Paulo traz no seu evangelho, né? Mesmo com os joelhos desconjuntados, que a gente permaneça no trabalho, persistindo na disponibilidade para o bem, para o trabalho de renovação íntima, que é o convite de Jesus, que é esse trabalho de renovação, dia a dia, momento a momento. Pois é. Vamos aí aqui ampliando, né, esse entendimento da parábola, né? E é interessante a gente ver aqui também, Simone e Janise, né, o ser psicológico maduro, né, pleno já, que é o Senhor. A hora que ele diz aqui, ó, não me é, pois, permitido fazer o que quero, ou seja, alguém que sabe o que quer, né, é um querer pleno, não é aquele querer vacilante que é o nosso, que é ainda baseado nos limites estreitos que a gente tem, né, ainda do conhecimento, da evolução psicológica, evolução emocional, né, que é muito pequeno, das virtudes, né, a gente ainda está num círculo muito pequeno, vicioso, né, e esse senhor aqui não. Ele falou, eu não posso fazer o que eu quero, estou dizendo que eu não sei o que eu estou fazendo, né, ou seja, estimulando os trabalhadores a prestarem atenção nele, que era o condutor naquele instante ali, ele estava pagando conforme a sua maturidade, sua grandeza enxergava de méritos em cada um, né? Então, mostrando para a gente também que que Deus não é parcial, né? Ele não dá alguma coisa para alguém para agradar e para o outro não, né? É feita a justiça. Cada espírito conquista a seu tempo, né? Cada coisa e vai recebendo da vida, da encarnação, conforme vai dando, né? Conforme a sua capacidade de entendimento, de percepção vai alcançando. À medida que o espírito vai alcançando aquela percepção, ele vai recebendo mais, né? Ele vai descortinando mais, ele vai abrindo mais propostas, né? Como a Janice colocou aí também, desses ciclos, né? Muito importante a gente entender aí os ciclos que a gente vai passando, né? Até chegar realmente a hora de encerrar o trabalho mesmo, que a gente então entrega o serviço, né? Ó, consegui, tá pronto aqui. Demora um pouquinho, né? Mas a gente vai caminhando. Bom, a gente vai agora, então.
Oi, pode falar. Não, fazendo uma referência a essa questão das horas, né, e do tempo que a Janice pontuou aí de uma maneira muito interessante, tem uma passagem de Eliseu Rigonati no Evangelho dos Humildes em que ele faz uma referência bem interessante, que, se você me permite, eu queria ler só um trechinho aqui, que diz assim, lá no capítulo 20. As horas de contratação dos trabalhadores equivalem às diferentes convocações de Deus aos seus filhos para o cultivo das virtudes. Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem, outros começam mais tarde, e, no entanto, para os bons trabalhadores o salário é o mesmo, não importa a hora em que iniciaram o trabalho de se regenerarem, né? Está falando dessas diferentes categorias de trabalhadores, né? E momentos diferentes de convocação. Acho isso muito interessante da gente pontuar, porque cada um tem um compromisso diferente na vinha, né? Que é a nossa experiência aqui na Terra. Certamente, muito bem lembrado aí, o Eliseu Gonati, coração querido, né, com as suas obras tão esclarecedoras para a gente, né, ajuda bastante nesse entendimento também. Então vamos seguindo aqui, né, e começamos aqui já com os últimos, serão os primeiros, né, nas instruções dos Espíritos, já que esse capítulo não tem aqui os comentários de Allan Kardec, né, começamos com os Espíritos aqui. Janice, o que ele quis dizer aqui que esses trabalhadores, né, que é o trabalhador da última hora, aqui na explicação do Constantino aqui, né, que é o Espírito Protetor. Então, é interessante esse capítulo, ele é bem curtinho, né? Nós temos 4 mensagens, mas muito substanciosas. E os espíritos o Espírito Constantino, ele vai trazer aqui a perspectiva, né, com relação aos trabalhadores que estavam sem trabalho, porque não haviam sido chamados. Ele traz um aspecto que nós precisamos ter em mente para bem viver, o aspecto de ter disponibilidade íntima, de estarmos disponíveis para o trabalho, disponíveis intimamente e de pronto para quando nós formos chamados à ação, para que nós estejamos prontos para a ação no bem. E às vezes, muitas das vezes, nós podemos sentir, né, que a vida ela é ingrata conosco, que a vida ela não nos dá o que nós merecemos. E se nós sentirmos essa injustiça, é por conta das nossas próprias ações, por conta daquilo que nós realmente estamos fazendo na nossa própria vida, né? Porque não é a vida que nos faz algo, mas nós que fazemos a nossa própria vida. E que nós precisamos estar abertos para viver, para esse fluxo divino, para esse fluxo de vida. Constantino, ele vai trazer muito essa questão da disponibilidade, do aspecto de não se negar, né, a estarmos prontos. Eu ouço muitas vezes pessoas comentando assim, eu não estou pronta para o trabalho, né? Na casa espírita, às vezes a gente ouve, eu não estou pronto para o trabalho, eu ainda não consigo. Quantos de nós não ficou nesse lugar também por muito tempo? E a gente não precisa estar pronto, a gente precisa ter boa vontade, disponibilidade íntima, essa abertura na nossa intimidade para o trabalho, para estarmos de pé, sem reclamação, saindo da nossa inércia, né? Não nos entregarmos à reclamação e estarmos ali no posto de trabalho, porque o empregador, o senhor, quando ele vai ao posto, ele encontra os trabalhadores lá disponíveis, eles ainda não tinham sido assalariados, mas eles estavam ali disponíveis, dispostos desde a primeira hora. Eles ainda não tinham encontrado ninguém que os assalariasse, ninguém que pudesse chamar eles, mas eles estavam ali o dia todo. Então é isso que a mensagem nos traz, pensarmos o quanto de disponibilidade íntima, o quanto que nós
estamos prontos mesmo nesse lugar de abertura, de estarmos de pé para esses propósitos divinos, para essa convocação divina para o trabalho. E o trabalho, ele é perene, ele é o tempo todo, né? Em família, no nosso raio de ação, onde estamos, onde somos chamados a estar na relação com o outro, que o trabalho de Jesus é sempre na relação com o próximo, é conosco mesmo, com o próximo, com Deus, né? Nessa tríade. Isso aí, pois é. Essa tríade é muito importante, né? Que a gente compreenda ela. Que às vezes a gente não se dedica a algum desses elementos da tríade de maneira equânime, né? A gente ou se dedica, muitas vezes a gente ouve pessoas dizerem assim, né? Pessoas do nosso convívio que, eu vou dedicar toda a minha vida à vida religiosa, eu não quero contato com o mundo, quero viver, vou para um mosteiro, vou para algum lugar cuidar de mim, cuidar da minha fé. Mas a fé sem autocompreensão e sem a aceitação e a compreensão do outro, né? A convivência com o outro, não tem. Não ligamos a Deus, porque Jesus disse que a gente chegaria ao Pai amando o próximo e por ele, né, conforme ele nos ensinou. Aí vamos seguindo aqui. Eu gostaria apenas de fazer o agradecimento à Web Rádio Deus Conosco, que está nos transmitindo nesta noite, também à Web Rádio Fraternidade. Eles estão conosco, nos transmitindo a nossa gratidão, nosso carinho aos nossos irmãos. Seguindo aqui, Simone, ele vai falar também, né, da, daquela, daquele repouso desnecessário, né, que não é o repouso mesmo, né, que é que a pessoa se coloca numa inércia, né, de não trabalhar, de não querer fazer nada, né, porque a primeira parte que a Janise falou, a gente precisa ter a nossa vontade orientada para essa disposição, né, que a gente orienta a vontade para tudo aquilo que interessa para a gente, mas sempre que é para algo construtivo, a gente tem uma dificuldade imensa, né, de colocar a nossa vontade ali à disposição, né. Então a gente vai ver agora a questão de ficar parado, né, de realmente repousar. O que significaria esse repouso numa visão aí da parábola aqui para nós? Me chamou muito a atenção, né, quando ele faz essa referência ao salário da boa vontade, mas também vai falar ali do salário da preguiça, né, do salário do obreiro. E essas distinções são importantes, realmente. Quando a gente faz corpo mole, né, para usar assim, uma expressão bem popular, não é, Davi? Então, há pessoas que, como a parábola fala, eles tinham realmente vontade, o trabalho, a oportunidade não havia aparecido. E outros, às vezes, não querem nenhum tipo de oportunidade, querem continuar na zona de conforto. Eu acho que a gente tem que levar muito em consideração isso, não é? O interior, o que vai dentro de cada um, ou melhor, a intenção. Então, aqui vai fazer várias referências realmente à relação que a gente estabelece com o trabalho e a qualidade realmente desse trabalho, porque muitas vezes nós estamos em movimento, estamos de lá para cá, mas às vezes nós não estamos realizando obras efetivamente, não é assim? E por quê? Porque a gente prefere realmente as distrações do caminho. E hoje eu percebo que a gente pode se distrair muito também, não é? Então, otimizar o tempo, eu acho que é o nosso maior desafio. E nós temos um exemplo, né, belíssimo, que é de Allan Kardec. Veja o que ele conseguiu construir em tão pouco tempo, em praticamente uma década, não é? Então, não me parece que é a quantidade, mas a qualidade. E esses que ficam fazendo corpo mole, como a gente poderia dizer, eles receberão o salário da preguiça, é isso que fala aqui. Então, nós talvez temos que fazer essa reflexão. Se nós estamos aproveitando essa hora de trabalho, que pode ser também considerado como a própria encarnação. Como é que nós estamos conduzindo a nossa existência? A cada década que passa, a gente vai tendo a oportunidade de fazer reflexões, não é? Como é que nós estamos também conduzindo o nosso campo de trabalho profissional, trabalho dentro, né, às vezes das nossas atividades voluntárias, enfim.
Então, acho que talvez essa qualidade de entrega, esse comprometimento, respeito pela tarefa que nos chega, é extremamente importante. Então, aquele que se compraz no repouso, né, que seria essa parte da preguiça aqui, ele jamais vai perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Não é? Eis-me aqui. Jamais. Isso não é um vocabulário, não é um questionamento que vai passar. Ele vai ficar provavelmente discreto lá no canto, porque o trabalho ainda não despertou dentro do seu ser. Então, seria exatamente essa questão, assim, da gente observar a entrega que a gente tem, sabendo que a gente trabalha a cada existência, né, para nós, para a nossa própria evolução. Então, as pessoas, às vezes, ficam muito equivocadas nesse sentido. E a gente precisa pensar a respeito disso, né? O que nós estamos fazendo dessas oportunidades? Como nós dissemos, esses primeiros que chegaram foram espíritos que não aproveitaram as outras existências. E os últimos, né, conseguiram em pouco tempo realizar grandes feitos. E talvez a gente possa fazer também esse questionamento interno, se nós estamos aproveitando diariamente tudo que chega para o nosso crescimento, para o nosso burilamento, ou então se a gente está se esquivando e estamos ali na zona de conforto e esse repouso, entre aspas, nos é agradável. Pois é, quanta riqueza, né, nesse tema. Por isso que nós lemos a parábola primeiro, né, que ela é muito rica e nos apresenta aqui subsídios de reflexão, juntamente com as mensagens dos Espíritos, muito importantes para nós, né? Então vamos seguindo aqui. Primeiro, então, foi o da boa vontade, né? Então a gente viu aqui a boa vontade bem empregada, a disposição. Depois, como disse a Simone, a respeito da preguiça, né? Aquela coisa do preguiçoso, daquele que se coloca no comodismo, né? Mas tem uma coisa aqui, Janise, que é bastante complicado, né? Que seria o mau emprego do tempo, das horas, né? Ele comenta aqui no item seguinte. Poderia falar alguma coisa para a gente? Ó? Será que bastará dizer na última hora, Senhor, eu empreguei mal o meu tempo? Aqui a gente vai poder usar isso como desculpa, simplesmente? Infelizmente, não, né? A gente não pode usar essa desculpa. O tempo é um talento de Deus que nos coloca para que a gente possa empregar ele da melhor forma. E é interessante como a questão do tempo, olhar para o tempo na visão de quem está encarnado e olhar para o tempo na visão de quem está do outro lado, né? Os espíritos sempre nos colocam que a nossa existência corporal, ela é uma fagulha, ela passa numa rapidez imensa. Quando a gente está sofrendo, parece que não está passando, né? A gente está em dor, em sofrimento, parece que não está passando. Mas a maior parte do tempo, a gente não está em dor e sofrimento, né? Muitas das vezes a gente está aqui na inércia, parecendo que estamos passeando, viemos de turista na encarnação, é como se a gente estivesse aqui, né, passeando. Só que não, nós não somos turistas aqui no planeta. A vinha do Senhor é o planeta, é a Terra. Essa grande nau governada por Jesus, em que nós todos somos convidados, convocados, constrangidos a servir, a aproveitar o tempo. Então, nós não teremos essa escusa, nós não teremos essa rogativa de falar que, não, eu estava ali aguardando, está pronto para o trabalho. Não, nós temos que estar disponíveis, porque o tempo é esse talento empregado e ele vai nos ser cobrado. O Senhor, ele cobrará, ele falará, o que a gente fez no tempo? O que você fez? Né? E a nossa consciência é que cobra. Quando fala assim, esse julgamento, essa cobrança de Deus, é a nossa consciência. Nós é que nos cobraremos. Como que eu fiz desse tempo? Eu aproveitei ele para o aprendizado, para o serviço de renovação íntima, para esse trabalho de estar ali em pé, disponível para o que é colocado.
porque nós estamos chamados nessa última hora, nós estamos aqui encarnados nesse processo de transição do nosso planeta, né? Esse ciclo de transição, aqui nós fomos convidados, convocados, constrangidos, muitos, porque também estavam lá querendo ficar no repouso, mas vem constrangido também a reencarnar para poder galgar essa evolução que a Simone estava falando. Que o objetivo da nossa encarnação é evoluir, né? Então, aproveitar o tempo, meus irmãos, é o nosso desafio. Aproveitar de forma construtiva para o nosso engrandecimento moral, para nossas conquistas, lembrando que somos todos devedores. Nós estamos aqui num planeta de transição que ele está saindo do segundo degrau, que é de provas e expiações. Então, a gente não está indo para um planeta ditoso, feliz, a gente está em trabalho, a gente está em transição. Então, esse talento para nós aproveitarmos com dignidade. A gente sempre acha, né, Simone e Janise, que a gente vai ter todo o tempo do mundo, né, para estar sempre recomeçando as mesmas tarefas, né, mas a gente vê aqui que Jesus falou, não tenho mais trabalho para você não, você não sabe mais trabalhar na minha vinha, então agora você vai aprender, quando estiver disposto, virás a mim e eu te abrirei um vasto campo. Então, claro que o Senhor não fecha as portas para nós, mas haverá um momento em que a gente vai querer uma tarefa e não vai poder. A gente vai pedir uma tarefa do outro lado e os benfeitores dizem, olha, não tem, você não tem qualificação para isso. Você tinha que ter se preparado, você não se preparou, então isso aqui você não pode. Mas eu preciso dessa tarefa. É uma tarefa vital para mim. Pois é, mas você não sabe trabalhar na vinha. Então você tem que aprender primeiro, né? Você vai começar de um outro ponto, aprender outras coisas, né? E outro depois você vai voltar e você vai receber a oportunidade. Então, aquela coisa que a gente fica deixando para amanhã, né? Eu já vi amigos dizerem, eu era menino quando eu iniciei na mocidade, a gente participava da sopa, né? Escutava algumas pessoas dizerem assim, eu não tenho pressa, na próxima encarnação eu vejo o que eu vou fazer, né? Essa vai ser assim mesmo, eu vou levar dessa maneira, tal. Espíritas ali, trabalhadores, né, dizendo assim, não, esse trabalho não é para mim, não. Né, uma pessoa convidou alguém perto de mim e disse assim, acho que está na hora de você começar a fazer algumas coisas para se tornar passista, né? Não, esse trabalho não é para mim, não. Tem que mudar muita coisa, e eu não estou disposto a largar algumas coisas que eu vivo para fazer isso aí, não. Eu vou ficar aqui com a sopa só, tá bom, vou ficar aqui fazendo sopa e pronto, né? Não estou pronto para esse trabalho, como disse, acho que foi a Janice que falou, né? Não estou pronto, não, né? Aí chega do outro lado, né, e vê que precisava ter feito tal, aí quer o trabalho. Aí que os benfeitores vão dizer, não tem jeito, né? Você não fez a base, você não fez o mínimo, não sabe trabalhar na vinha. Então agora tem que começar de um outro lugar. E aí a gente vai pedir o trabalho e não vai poder muitas vezes ter aquele trabalho na hora que a gente quiser. O Senhor não vai deixar de abrir o seu campo para nós, né, o seu trabalho. Mas talvez não aquilo que a gente precise naquele momento que a gente gostaria. Aí ele fala aqui também, Simone, a respeito dos espíritas, né? Tem uma mensagem para nós aqui, né? Porque por enquanto aqui é genérico, é para todos os cristãos, né? Para todo mundo, mas aqui tem uma direcionada aos espíritas, né? Você poderia dizer um pouquinho para a gente aqui o que ele está falando aqui para os espíritas? Aqui fala que, de uma certa forma, nós já recebemos esse campo, essa vinha, né, com muito trabalho adiantado, digamos assim, né? Porque fala, inclusive, aqui dos nossos predecessores, né, daqueles que vieram antes, desbravando o caminho, para que a gente pudesse estar aqui hoje, já em condições de continuar a tarefa. Então, se a gente fosse trazer essa analogia da vinha, né, imaginando que alguém chegou antes de manhã, arou a terra, preparou, não é? E lá pelo meio-dia alguém veio, jogou as sementes, e a gente está aqui já à tarde, vamos imaginar, com a possibilidade de colher muitos frutos e distribuir esses frutos, né? Se a gente fosse pensar
qual é a nossa tarefa, qual seria a missão nossa, né, dos espíritas, é aproveitar todos esses irmãos que vieram antes, esta solidariedade que existe aqui, né, entre os coletivos humanos que falam, né, e revertermos isso em benefício de todos. Então, nós espíritas temos esse compromisso. O Espiritismo é um consolador prometido. Então, nós recebemos muito e a gente tem o compromisso de ofertar muito também. Daí a necessidade da gente internalizar os ensinos de Jesus, trazer para a prática do cotidiano o Evangelho. A gente sabe que é extremamente desafiador, porque ainda temos muitas incompletudes dentro do nosso ser, mas é importante que a gente possa ser apontado como seguidores, né, como os discípulos do Mestre Jesus, que disse que nós seríamos reconhecidos por amarmos muito, não é? Então, acho que a conduta cristã, ela precisa ser algo que nós devemos analisar se está presente de fato na nossa vida a moral evangélica, porque, querendo ou não, nós estamos na vitrine. Eu percebo dessa maneira. Nós, espíritas, que temos essa incumbência de trazer de novo o Evangelho, né? Sendo a doutrina do Evangelho Rede Viva, a gente precisa viver esse Evangelho. Não sei se isso faz sentido para vocês, né? Mas nós, nessa altura da escala, né, e da história da humanidade, nós precisamos evocar nossa bagagem espiritual. Não subestimar, né, a caminhada, todo o percurso que a gente já fez até aqui. Claro, considerando que a gente tem ainda, como eu disse, muitas imperfeições e incompletudes. Mas observar as habilidades que a gente já tem, a imensa capacidade que a gente tem de amar. Mirar no exemplo de Jesus. Então, o compromisso é muito grande, né? A gente observa, às vezes, nos diálogos das pessoas, essa cobrança da nossa conduta, não é? Fazendo, às vezes, inclusive, apontamentos, assim, mas você não é espírita? Mas os espíritas, não é? Então, olha o compromisso que a gente tem de viver esse evangelho da melhor maneira possível, em casa, começando, não é? As nossas relações familiares, no nosso ambiente de trabalho, nas atividades que a gente exerce, nos grupos que nós participamos, né? E aqui fala muito, me chamou a atenção, Deus abençoa a solidariedade. Então, nós temos aí como tarefa propagar esse comportamento de solidariedade, né? Que os cristãos têm como característica. E a gente precisa se perguntar a quantas andam, então, né? O nosso desprendimento, para que a gente vá em direção ao outro, com esse coração mesmo, amoroso, não pensando em reconhecimento, em agradecimento, né? Mas, e também olhando muito para esse aspecto da doutrina, e da doutrina do Evangelho, que é a caridade, que é o amor em ação. Mas a gente vive numa sociedade muito competitiva, é importante lembrar isso, né? Se a gente se reportar de novo ali a parábola, nós vamos ver o desconforto dos primeiros em relação ao que os últimos receberam, não é? Então a gente ainda tem essas mazelas dentro de nós e talvez a gente precise passar em revista realmente as nossas personalidades para ver se nós estamos à altura desse compromisso aqui que o Espírito de Verdade nos coloca, né, lindamente nessa outra mensagem, nessa outra passagem, que eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá, né, os obreiros do Senhor, que é no finalzinho do capítulo, mas que toca muito o meu coração. Então, eu não sei se as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, concordam que a gente precisa realmente se analisar, e a importância do autoconhecimento, para saber se nós estamos alinhados, em que medida nós estamos alinhados com o Evangelho, e o que nos falta, talvez. A gente precisa ter esse olhar crítico, porque às vezes nós olhamos para fora, outras religiões, né, outros tipos de cristãos, ou até mesmo os que não são, e às vezes está faltando a gente fazer
esse dever de casa, de se olhar, de se perceber. Como é que o Evangelho está ecoando dentro e fora de mim? Pois é, essas ponderações que vão ajudando a gente a mergulhar mais ainda no tema, né? Reflexões, questionamentos que a gente tem que estar fazendo. Está fazendo para estar se avaliando, né? Vamos agora trazer as participações, se houverem, né? Aí para a gente conversar um pouquinho com o nosso público, né? Ver se tem aí alguma participação. Pedir para a técnica trazer para a gente. Aí, Janice, você poderia começar aí com o Paulo, que mostrou alguma coisa aí para a gente. Me parece que não há distinção nos chamados, todos nós o são, como diz na passagem do Evangelho. E os escolhidos são simplesmente os que aceitam o chamado? Isso aí, meu querido Paulo. Paulo aqui de Palmas, Tocantins, nosso amigo. Muito bem colocado. Ele mesmo respondeu, né, Janice? Todos os que são colocados disponíveis ao serviço, né? A essa tarefa de servir, de ter utilidade, somos os escolhidos. Pois é. Vamos ver aí o que a Márcia está nos pedindo aí. Penso que chamados somos todos como discípulos, mas chamados serão os que se tornarem apóstolos do Cristo, prontos a servir e não ser servido. Perdoe-me se estiver errada, aprendendo. Todos estamos, viu, Márcia? Não há resposta errada, né? A gente está, cada um tem o seu entendimento e é importante ter esse entendimento, né? A gente precisa amadurecer pelas próprias reflexões. Isso é muito bom mesmo. Aí o Daniel, o Simone. Um escolhido por Jesus que cumpre fielmente seu desígnio, jamais se desvia do chamado. É uma pergunta, né? Um escolhido por Jesus que cumpre fielmente seu desígnio, jamais se desvia do chamado em detrimento de vantagens e privilégios que chamam a afastar da sua missão. Acho que jamais se desvia é muito forte, não é? Nós somos ainda tão imperfeitos no processo de crescimento, né? No início da escala evolutiva, né? Então, mas acho que faz esforços, né? Eu gosto muito dessa expressão que Allan Kardec usa, que faz esforços, não é? Porque nós ainda vamos errar muito pelo caminho, não é? Nós somos seres humanos, mas esse cumprir fielmente a gente vai ficar devendo ainda nessa existência, me parece, não é? Talvez seja para o futuro, para esse mundo regenerado, né? Mas só a intenção e os esforços, eu acho que nosso Pai Criador, o Senhor da Vinha, está observando isso. Os esforços contam muito sempre, né? Muito mesmo, né? Então, que Deus nos vê pelas intenções também, né? Por aquilo que a gente deseja, mas talvez ainda não consiga plenamente, né? Mas está tentando. O Janice, olha, a Eliane Iglesias está dizendo alguma coisa aí. Eliane colocou que todos somos chamados à nossa renovação, através do conhecimento e o trabalho no bem. E somos os escolhidos quando fazemos com amor e empatia com o próximo. E isso pode ocorrer a qualquer hora, de acordo com nossas mudanças verdadeiras e aceitar a oportunidade do trabalho. Isso é o que importa para Deus. É isso mesmo. Ela fez uma tese aí para nós, né? Para a gente refletir bastante. Vamos ver o que a Sônia está dizendo. Todos somos os chamados para seguir Jesus. Depende da nossa vigilância para ouvir, sentir, despertar, estar disponível. Todos poderemos ser os escolhidos. É certeza, todos podemos sê-lo à medida que aceitamos os chamados, né? Escolhidos para a caminhada, né? Muito bom. Mais alguma participação? Então vamos seguir mais um pouquinho aqui, né? Ainda encerrando o item
dos últimos serão os primeiros, aqui, Janise, ele está falando aqui da reencarnação, né? Nesse processo todo, a reencarnação tem um papel muito importante, não tem? Você acha que tem um papel relevante aí para a gente? Poderia dizer para nós? Sim, essa parábola, ela dá essa ideia também, né? Da solidariedade entre as reencarnações, tanto as nossas próprias, quanto, como disse a Simone, de quem veio antes, os profetas, os filósofos, os missionários, mas também de nós todos que estamos nesse processo de reencarnarmos, de adentrar nesse véu do esquecimento e na experiência física para esse aprendizado. Ele coloca a questão de olhar, de estarmos de olhos bem abertos nesse processo, né, para a justiça divina, porque o processo da reencarnação, ele mostra, ele demonstra a justiça divina. Quando a gente olha para a parábola de uma forma grosseira ainda, é possível que a gente fique com esse sentimento de injustiça, né, em relação àqueles que chegaram primeiro e o salário foi igual a quem chegou na última hora. Afinal, eles tinham trabalhado todo o tempo. Mas Jesus também ali está demonstrando esse processo da encarnação. Nós estamos também sendo chamados e reencarnando ao longo do processo evolutivo do nosso planeta. E estamos aqui tendo essa oportunidade bendita atualmente, e devemos valorizar o processo da encarnação como um processo que nos permite, que nos oportuniza essa renovação espiritual, que nos oportuniza o resgate em relação às nossas dificuldades anteriores. E nós aqui trazendo tudo isso, não demonstra que somos melhores que ninguém, viu, gente? Quem está aí ouvindo, somos todos devedores, como coloca Emmanuel. Então, quanto mais devemos, mais precisamos trabalhar. Então, o processo de encarnação é esse convite, é essa convocação ao trabalho de renovação. E é demonstrada a justiça divina. Nós precisamos enxergar isso, parar de reclamar, parar de murmurar, de ficar nesse lugar da lamentação e agradecermos a oportunidade bendita que nos é recebida. E lembrando que cada dia é uma nova oportunidade. À medida que a gente tem à noite, né, esse desligamento do corpo, a gente sai enquanto espírito, é uma pequena morte, aí a gente reingressa na carne no dia seguinte, é uma nova oportunidade. Então, nós temos 365 oportunidades no ano, vários anos, e é preciso a gente aproveitar bem. Parar a reclamação e enxergar a justiça divina, a oportunidade bendita que nos é ofertada para esse processo de melhora íntima, para esse processo de resgate dos nossos débitos com a justiça divina. E não estamos aqui no lugar de nos martirizar em relação ao passado, mas de responsabilidade. Estamos aqui para trabalhar em benefício do próximo, mas também em benefício de toda a coletividade, de nós mesmos, para avançarmos nesse ideal do bem comum, de melhorar o mundo juntos, né? Pois é, uma missão que envolve todos nós, né? A melhoria desse mundo. A gente fica sempre transferindo, né? Para os políticos, para os governantes, para os líderes das instituições sociais, as religiões, né? Mas, em verdade, cada um de nós tem essa responsabilidade, né, Janice, como você colocou aí. A gente precisa tá trabalhando, né? E aqui ele coloca no final do último item lá, né, que o salário será proporcional ao mérito do trabalho. Então, nós nunca poderemos reclamar de nada e nem de ninguém em relação ao que nós vamos enfrentando na caminhada, né? Porque tudo é conforme o nosso trabalho, né? Aquilo que a gente deu é o que a gente tem e que a gente construiu, né, para si mesmo
nas terras do próprio coração. Nós vamos aprendendo muito aí, né? E lembrando que a reencarnação, então, como nossa irmã disse, é essa continuidade, né? Essa continuidade, esse Deus justo que permite que os seus filhos não se estanquem condenados a um céu ou um inferno eterno, né? Uma coisa assim, mas que eles continuem essa caminhada para Ele, né? Na evolução, aos poucos, dando continuidade ao que interrompeu, começando e trabalhando e fazendo, né? E avançando sempre, né? Aí vamos caminhando aqui, porque o tempo também já está chegando aí, já esgotando, né? Como a gente disse, passa muito rápido, né? Mas eu gostaria também de ouvir aqui a Simone nesse último item da reencarnação aqui, dizendo aí algumas palavras para a gente ir somando aí e juntos irmos descobrindo esse capítulo tão interessante. Aliás, né, sem as luzes do Espiritismo, essas parábolas, esses ensinos de Jesus tem algumas coisas que são até muito estranhas, né? Fala, nossa, será que Jesus, né, estava bom do juízo quando falou algumas coisas, porque tem umas coisas que parecem contraditórias, né? Parece que você fala, meu Deus, mas aí vem a doutrina e abre tudo para a gente, né? Essa luz que traz para a gente compreender. Então fala aí para a gente, Simone. Davi, amigos e amigas, quando a gente coloca a lente da reencarnação, eu acho que fica tudo mais fácil. Aí, não é porque sou reencarnacionista há bastante tempo, né? Não vamos puxar a brasa para o nosso assado, mas a lógica da reencarnação nos ajuda a viver melhor. E a conviver melhor também, né? Quando a gente se percebe espírito imortal, nós vamos observando e respeitando o tempo das pessoas, o jeito de ser das pessoas. Nossa relação com elas e com o mundo melhora muito, porque talvez a gente tenha a oportunidade de observar que não existe injustiça realmente, né? Que nós estamos aqui, somos herdeiros de nós mesmos, trazemos uma bagagem espiritual e as oportunidades que vão surgindo, elas vão demandar de nós algumas habilidades, né? Alguns comportamentos e do outro também. Então, quando eu me percebo, né, como um espírito imortal e observo que o outro também até a competição, ela tende a diminuir. Porque eu sei que o salário que o outro está recebendo está ligado a toda a caminhada que ele fez, a um percurso muitas vezes milenar, né? Então, o nosso olho acaba ficando bom, né? Aqui na parábola fala do olho mau, eu gosto muito dessa parte, quando diz aqui assim, né? Que tens mau olho porque sou bom, né? Então, até a maneira da gente enxergar essas diferenças de percurso das pessoas se modifica, me parece, né? Porque eu entendo que ele está ali na caminhada dele, as reencarnações são solidárias entre si, não é? E eu posso, então, me relacionar de uma maneira mais fraterna, menos competitiva, sabendo que este outro, em algum momento, ele fez por merecer este salário. E também acredito que a gente, muitas vezes, tem essa dificuldade de ir pelo campo mesmo da solidariedade, de se alegrar, às vezes, com as conquistas dos outros, não é? Porque a gente sempre vai olhar para aquilo que nos falta, muitas vezes, por conta ainda dos apegos que a gente tem, né? E por conta também da nossa personalidade, que ainda está muito focado no próprio eu, né? No egocentrismo. Então, às vezes, a gente não consegue se alegrar com as conquistas das pessoas, como esses trabalhadores não conseguiram. Então, a doutrina espírita vem nos descortinando uma outra perspectiva, mostrando que cada um está há muito tempo no caminho, uns aproveitando mais as oportunidades, outros aproveitando menos, não é? Mas que a gente tem a responsabilidade de fazer da melhor maneira possível o nosso trabalho, interno e externo também, né? Como eu estava vendo ali no chat que a Vânia colocou, gostei muito da participação dela ali, que é uma trabalhadora aqui também da região aqui, falando a respeito disso, né? Dos canteiros internos, que no primeiro momento a gente precisa cultivar, e depois vai se estender para aqueles externos. Então, olhar pela lógica da reencarnação é uma bênção, porque a gente sai do lugar de vítima, então,
e vai para esse lugar de protagonista, de trabalhador ativo da sua própria transformação, colaborando então para a transformação do nosso entorno, do nosso planeta também, não é? Ou como diria a questão 132 do Livro dos Espíritos, colaborando com a obra da criação. Então, nós temos uma riqueza que é entender o mundo a partir dessa ótica reencarnacionista. Então, que a gente possa se valer disso diariamente. Não é só quando a gente vem para a casa espírita, não é só quando a gente abre o livro, mas no dia a dia, no cotidiano, colocar na pauta esse comportamento, essa percepção. Esse modo, né, ativar esse modo reencarnacionista e espírito imortal de ser. É isso aí. Muito bom. Essa hora tão gostosa, né, de reflexões que passa muito rápido. Estamos chegando então ao final dela. Mandando aí um beijo para todos aqueles que participaram conosco. A nossa alegria de termos estado juntos. E estamos indo então agora já para o nosso encerramento, ficando aí com a mensagem para que nós possamos refletir, meditar, buscar nesse autoentendimento, né, nessa visão para a gente mesmo, né? Essa é onde nós nos encaixamos em tudo isso, né? Onde nós nos situamos dentro dessa reflexão. Para encerrarmos então a nossa noite, deixarmos aí nosso abraço carinhoso a todos, vamos pedir a Janice que faça suas considerações finais e a prece para nós, para a gente terminar o nosso trabalho dessa noite. É interessante a gente recordar que nós estamos nessa vinha do Senhor, né? E que nós aproveitemos o tempo, é o presente. O presente é o que nós temos de mais grandioso. Que nós possamos, onde estivermos, aproveitar esse tempo, mesmo que estejamos em dor, às vezes em sofrimento, que sejamos esses servidores fiéis do Cristo. E vou convidar vocês a elevar os pensamentos a Jesus, nosso divino amigo, governador desse planeta, dessa grande embarcação, onde todos nós estamos, nesse barco que ao leme dele está Jesus, e que nos chama: vinde a mim, todos que estão sofrendo, e vamos nos aproximando de Jesus, agradecendo a oportunidade bendita da encarnação, a oportunidade de estarmos onde estamos, tendo os desafios, tendo os aprendizados que temos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido. E assim, Mestre amado, nesse sentimento de gratidão a Ti e a Deus, nosso Pai maior, nós rendemos graças por esse momento, em torno do Teu Evangelho de luz, em torno do Teu Evangelho, que é uma claridade em nossas vidas, em nossas almas, como esse roteiro bendito que temos aprendido a ter contato, a meditar, a refletir, a conhecer e a vivenciar, Senhor. E queremos te rogar, Jesus, que nos fortaleça a todos para essa renovação íntima, para esse aprendizado contínuo, seguindo os teus passos,
as tuas pegadas luminosas. Fortaleça-nos, Cristo, cada um de nós aqui e todos aqueles que irão posteriormente ter acesso a esse material, que possam se sentir envolvidos e fortalecidos. Que assim seja. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, apresentou Evangelho e Espiritismo. Na próxima semana estaremos de volta.